Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma videoaula sobre introdução a forças, princípios da dinâmica. E antes de começarmos, eu queria que vocês vissem meu canal, tá lá, Ronaldo Israel. Você pode visualizar várias questões. Estamos sempre inovando com questões novas, com questões de concurso público. Então dá uma visitada lá no nosso canal, tá? E tem sempre uma novidade para você. Bom, agora voltando aqui, nós iremos falar sobre os princípios da dinâmica. A dinâmica é o segmento da mecânica que analisa sistemas em movimento ou repouso, estabelecendo as relações existentes entre suas causas e efeitos. Portanto, é a dinâmica que nos permitirá, deste ponto em diante, estudar e relacionar as razões que levam um objeto a adquirir ou modificar a sua velocidade, que é justamente onde vai chegar a força e os seus efeitos. Força é o agente físico capaz de produzir deformações, efeitos estáticos e ou acelerações, efeitos dinâmicos nos corpos em que atua por contato, força de contato, ou a distância, força de campo. Então, nós iremos falar sobre as leis de Newton, pessoal. Resumindo aqui, as leis de Newton. Força, né? A ideia de empurrar ou puxar um corpo para colocá-lo em movimento. Está relacionado ao conceito intuitivo, né, de força. Você tenta empurrar um objeto ou puxar esse objeto, então você tem que exercer uma força ali. Olha outro exemplo aqui, uma jovem aqui fazendo seu exercício, só que preste atenção, pessoal, tem uma força aqui, ó. Observa aqui, tem uma força que está sendo exercida subindo, ó, com o pé dela aqui, e tem uma descendo para lá. Então existe aqui uma força, né, sentidos contrários, né? Um vai para lá, o outro vai para cá, um vai para cima, né, sentido, e o outro vai para baixo. A força também tem a ideia de querer provocar uma deformação. Força é uma grandeza vetorial, ela possui módulo, sentido e direção, pessoal. Ou seja, o módulo é o valor numérico, tá? Os números. Sempre colocando o módulo para que fique positivo. Direção pode ser diagonal, pode ser vertical ou horizontal. E sentido, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, a oeste, a leste, a norte, a sul. Então, sentido é isso aí. Leis de Newton. Força. No sistema em que atuam várias forças, chamamos de força resultante. A soma vetorial de todas as forças do sistema. Observa aí, ó. Uma esfera com várias forças, sendo as flechinhas aqui, tá? Aí chamamos de força resultante. Continuando aqui, as três leis fundamentais do movimento, hoje conhecidas como leis de Newton, foram publicadas em 1687 na obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Quem foi Isaac Newton? Bom, Isaac Newton, pessoal, foi astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo, cientista inglês, mais conhecido como físico e matemático. Ou seja, estudou muito, pessoal, muita matemática, e desenvolveu o cálculo
e para que pudesse provar seus experimentos científicos e a parte de física. Então ele estudou muito matemática também, certo? E Isaac Newton, ele desenvolve essas leis, e a primeira seria essa, ó, tem até uma charge aqui, ó, leis de Newton. Princípio da inércia, ou seja, pessoal, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Observe aqui, na charge, Garfield, né? Você é preguiçoso, o dono dele diz a ele, não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso, chamou de novo preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Aí ele chama preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Mas o Garfield fala, corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Ele é muito centrado na ideia de dormir, né, de descansar. Só que tem a ver aqui, ó, que é justamente a primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? O princípio da inércia, pessoal, que a força resultante vai ser igual a lá da zero, a zero. Aí a velocidade ela vai ser constante, pode estar também ser igual a zero ou estar em um movimento retilíneo uniforme. Diferente de zero, né? Pode estar movimentando-se, só que com movimento retilíneo uniforme. Resumindo, para alterar o vetor de velocidade de um corpo, tanto seu modo acelerar ou frear, como sua direção fazer curva, é necessária a ação de uma força resultante, não nula. Pronto. A primeira lei de Newton, mostra aqui esse experimento aqui, você puxa, cai a prata cai lá, puxa, o guardanapo cai a prata. Leis de Newton, princípio da inércia, outro princípio aí, pessoal, olha só. Aqui é uma figura, o caminhão estava rodando, né, vinha girando também o carro, e aí o carro freia bruscamente, o caminhão freia, e observa que a escada foi parar onde? Na frente do carro, olha. A escada deveria estar aqui, ó, em cima do caminhão, mas como ele freou, este também freou, e a escada, como não estava presa, é um perigo deixar um objeto solto, né? Não é recomendado fazer isso, tá? Sempre é recomendado travar, amarrar, mas não foi feito aqui. Ele freou e a escada foi para frente. É um perigo, né? Na estrada. Então, olha o outro princípio aqui, ó, da inércia. Lei de Newton. O cavalo vinha em movimento e o homem estava sobre o cavalo, né? Só que o cavalo deu uma parada. E o homem continuou o movimento. O movimento retilíneo, uniforme, foi-se embora. Outro aqui, ó. O carro, pessoal. Que é muito perigoso. Nós andarmos sem cinto. Né? Temos que respeitar as leis de trânsito. E os testes são feitos justamente pelaquela velocidade que está lá, pessoal. Se marca 80, vá a 80. Se marca 100, vá a 100. E assim sucessivamente, nas curvas diminua, na chuva diminua, porque a vida é só uma. E tem que usar o cinto, tá? Manter a distância entre carros, pneus calibrados, motor revisado e assim por diante, tá? Então, o que acontece aqui? Numa colisão, né, que a gente não quer que aconteça, mas se acontecer uma colisão, o carro vai bater, né? Ele estava no movimento retilíneo uniforme e o homem estava dentro do carro, ele vai bater a cabeça no vidro se ele não tiver com o seu cinto, né? Por isso que o cinto é importante, também tem um airbag ali. Então, o princípio fundamental da dinâmica é a segunda lei de Newton. É força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração de um corpo é proporcional à força resultante que atua sobre ele. Sempre essa força aqui, pessoal, força resultante, tá aqui, ó, FR,
ela é dada em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. O princípio fundamental da dinâmica fala o que, pessoal? Para um dado corpo, em qualquer instante, a força resultante e a aceleração sempre têm a mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, a segunda lei de Newton é o que? A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta, na qual aquela força é aplicada. Tá? Então, tem aqui as representações. Força resultante. É a terceira lei de Newton, pessoal. Tá aqui, ó. É a famosa ação e reação, que todo mundo sabe que quando você faz algo com alguém, você pode receber também, né? E esta lei é justamente quando você bate numa parede, a parede também vai em contra a sua mão. Você pode se machucar. E ela vem com a mesma força e mesma intensidade. Só que sentido contrário, né? Olha só. Toda força de ação corresponde a uma força de reação de mesma intensidade e mesma direção. Mas o sentido oposto, ou seja, você bate na parede, ela volta para você. Então, as forças de ação e reação sempre atuam em dois corpos distintos, que é justamente toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Certo? Então, essa aqui a gente conhece muito bem no futebol. A cabeçada que dói, viu? Porque este jogador, camisa 20, bate na bola e ele vai para lá, ó, o sentido aqui dessa flechinha vermelhada aqui. E o outro jogador de azul, deve ser Uruguai, é Argentina. Esse time aqui parece a Argentina. Joga contrário, pessoal. Então faz o que? Ação e reação. A bola, ó, sofre, né, essa força aí. Princípio da ação e reação. Outra, o murro. O homem tá jogando, tá praticando o seu esporte lá, o seu boxe. Ele bate, dá um murro no queixo do homem, na face. Só que a face também vai impactar a mão deste lutador. Também outra bolada, olha só. Ação e reação. A bola vem, o vetor da bola é esse aqui, ó, esse negativo aqui, ó. Ela vem com força, buf, e bate. Só que o rosto do homem, a face também vai com a força contrária, negativa lá. Outra ação e reação aqui, ó. A moça está segurando a corda, só que o peso dela, pessoal, ó, o corpo dela faz com que ela vá para trás. E o jet ski está puxando a corda, vai para frente. Então, ação e reação também. Outra aqui, ó. A terceira lei de Newton. Se não houver o equilíbrio, pessoal, aqui ele cai. Então, a força que vem para cá também é a mesma que está indo para lá. E assim sucessivamente nos dois pneus. Senão, se ele desequilibrar, ele cai. E grande é a queda, né? Então, as principais forças da dinâmica. A força peso, P, que também é uma força, tá, pessoal? A força peso é a atração gravitacional que age entre corpos que possuem massa. Por exemplo, a força com que a Terra atrai os objetos, direção vertical, sentido para baixo, planeta, né? Atrai o corpo. E qual é o módulo, pessoal? Fica o que? P é peso, é quem? É massa vezes a gravidade. A reação, a força-peso, é a força menos peso com que o corpo atrai o planeta. E vamos finalizar aqui com as principais forças da dinâmica. A força de reação normal, de apoio, que a gente observa aqui, ó. Tem um apoio aqui, essa caixa aqui, ela está em cima, esse corpo está em cima da mesa
e ela faz com que o peso dela vai para baixo. Só que a mesa está aqui e a mesa não vai deixar ela cair. Então ela vai para cima. Então existe um equilíbrio aqui. Está parado e está equilibrado. Então existe aqui uma força, a força normal, que nós chamamos. A direção é perpendicular às superfícies, certo? Fazendo 90 graus, um ângulo de 90 graus. Sentido orientado para o interior do corpo onde atua. E o módulo depende da situação das outras forças que atuam no corpo. Bom, pessoal, foi uma introdução para vocês terem uma ideia sobre forças, né? Algumas forças que nós iremos trabalhar neste bimestre. Bons estudos!